Olá, boa noite, queridos amigos, queridos irmãos do canal Amador Espírita. Estamos juntos mais uma vez para o nosso momento Saber e Sentir, para que nós possamos fazer uma reflexão e também um pequeno momento de interiorização. Então nós vamos orar. Procuremos então nesse momento mergulhar no clima amoroso da prece, buscando a figura meiga e nobre de nosso Mestre Jesus. Que a sua bondade, o seu amor nos abençoe, nos fortaleça, e nesse instante nos traga a sua paz. Que os mensageiros amorosos, o teu nome bendito, possam nos inspirar, a fim de que possamos falar do amor que nós necessitamos, das bênçãos que nós precisamos. Muito obrigado, divino amigo. Esteja conosco, abençoando-nos, fortalecendo-nos, hoje, agora e sempre. Assim seja. Bom, nós vamos dar sequência ao estudo da obra Passos da Vida, de autoria de Chico Xavier, e psicografado dos espíritos Emmanuel e outros espíritos. Nós estamos no item 39, faltando depois desse apenas um capítulo para encerrar esta obra. E hoje quem nos fala é o espírito Sheila, com o título Tudo Certo. Essa colocação do tudo certo, né? A gente tem muita dificuldade em compreender isso, né? Porque tudo parece não estar certo. A gente olha para a vida, para o mundo, parece que tudo não está certo. Mas vamos ver o que a Sheila gostaria de nos falar. Não se diga sem orientação nas tarefas do bem. Movimentando providências inúmeras, as leis da vida nos situam a todos, em cada instante, na linha certa para a edificação do reino de Deus. A gente sempre diz que está desorientado, né? Que o mundo está desorientado, que nós estamos desorientados, que as coisas elas não deveriam estar como está, elas deveriam, né, estar de uma outra forma, e porque a gente, na verdade, quer encontrar uma desculpa para justificar, talvez, a nossa inércia, a nossa imperícia, a nossa falta de vontade de fazer alguma coisa, nosso descuido, né? Mas aqui a Sheila está dizendo para a gente não se dizer sem orientação, que nós estamos orientados, ela vai falar sobre isso. Todos estamos orientados no melhor rumo, na melhor direção, naquilo que é realmente o melhor para nós. Mas vamos ver aqui o que é que a Sheila tem para nós, né? Na questão da edificação, né, do reino de Deus em nós, né, na vida, em todos os sentidos, que esse reino poderá se estabelecer na Terra. É assim que você permanece com exatidão. Então, ele diz assim, olha, é assim, e é exato que seja assim como ela vai falar, ou seja, não é uma hipótese, é assim que as coisas estão. Porque os espíritos, quando eles falam conosco, apesar deles sugerirem, eles afirmam, olha, as coisas são assim. É assim para eles e é assim para nós. Se nós queremos acatar ou não, o problema é nosso, mas as coisas são como elas são. E nós negamos isso, né? Muitas vezes nós queremos nos iludir. O problema é que a ilusão, ela é um caminho que não se percorreu, né? Maria Dolores, na sua amorável bondade, né, nos socorreu uma vez, quando nós estávamos protelando uma situação, quase querendo que a situação se resolvesse sozinha. Ela disse, meu filho, a ilusão é semelhante a alguém que começa a percorrer uma estrada, por exemplo, de 100 quilômetros. Tendo andado alguns passos ou alguns quilômetros, essa pessoa senta-se à beira do caminho e dorme. E aí sonha que percorreu todo o caminho, que o caminho foi bom, que as coisas aconteceram tudo como queria, que houve mágicas, né? E aí, de repente, a pessoa acorda e percebe que não saiu do lugar.
Então a ilusão é mais ou menos isso, né? Esse caminho que não foi percorrido, segundo Maria Dolores. E essa alusão, essa metáfora é muito interessante, e ela é verdadeira, né? Muitas vezes nós temos pensamento mágico, pensamento de que as coisas terão uma solução naquilo que a gente imagina que é, não naquilo que já é, onde nós deveríamos investir o nosso sentimento, nosso pensamento, nossas atitudes. Mas a gente quer uma solução mirabolante. Então ela diz assim, é assim que você permanece com exatidão, ou seja, não é de qualquer jeito, é com exatidão, no dia certo, ou seja, não existe engano. Hoje é o melhor dia para fazermos o que nós temos que fazer, especialmente o que ele está falando aqui em relação ao reino de Deus. Se eu quero edificar no meu coração o reino de Deus, se eu quero construir valores na minha alma que representam o céu que eu tanto quero, porque dizem os Espíritos que se a gente esperar desencarnar para ir para o céu, nós não encontraremos esse céu, porque ele não está em nenhum lugar. É preciso ir para o céu enquanto se está em vida, ou seja, construir o céu enquanto nós estamos em vida. Para quê? Para que nós permaneçamos nesse céu, nesse reino de Deus, nesse reino de amor que Jesus falou, que está dentro de nós. Porque se nós estivermos com o coração envolvido em vibrações amorosas, com valores que sustentem a nossa vida, realizando o melhor, naturalmente estamos no céu. E em qualquer lugar onde estivermos, estaremos bem, né? Estaremos na melhor condição. Ela diz aqui, no caminho certo. A pessoa diz assim, será que eu não devia estar trilhando outro caminho? Será que é essas provas que a vida tem me trazido, né? Essas dificuldades que eu tenho enfrentado, será que elas não poderiam, eu não poderia, por exemplo, ter desviado, escolhido um outro caminho? Olha, quando nós escolhemos o mal, naturalmente, na deliberação, no livre-arbítrio que nós temos, nós poderemos realmente nos equivocar e termos grandes problemas. Mas quando a vida segue um curso, né, que ela traça para nós, dentro de uma linha de necessidades do espírito, porque tudo o que nos acontece tem relação com uma necessidade que nós temos, essa necessidade é sempre uma necessidade espiritual, de uma edificação que nós temos que fazer, né? No lugar certo. Será que eu teria que estar nessa família? Será que eu teria que estar nesse grupo espírita? Será que eu teria que estar nessa religião? Será que eu teria que estar nesse trabalho? Não houve engano quanto à localização, né, da nossa vida, né, a nossa localização na nossa vida. Se houvesse outro lugar melhor do que esse onde nós estamos, Deus nos teria colocado lá. Para nós não há. O melhor lugar onde nós poderíamos estar é onde estamos. E nesse lugar onde estamos, ou nos lugares onde estamos, cabe-nos fazer o melhor. É isso que nos pede a divina providência. Não pede que a gente tenha santidade antecipada, que a gente seja um anjo, mas também não seja conivente com os erros e para continuar se enganando e errando. Na verdade, ela nos pede corrigenda, modificação, porque nós já estamos no lugar certo. Tudo que porventura hoje nos falte é porque ou já tivemos, esbanjamos, jogamos fora, e hoje estamos aqui um pouco privados, e mesmo assim Deus acrescenta misericórdia em torno dos nossos passos, ou nós iremos ainda ter, conforme o momento necessário. Nós estamos no momento certo, ou seja, aquele momento que nos surge, aquela experiência, aquele convite, é o momento certo, né? Lembra da caridade, né? Quando se a gente perde a oportunidade de auxiliar, né, aquela cena, aquele momento não vai voltar nunca mais. O Emmanuel fala, terás outros dias, mas dias igual a este, nunca mais. Então nós lamentaremos a oportunidade de ter feito alguma coisa e não termos feito, de termos adiado, de termos deixado para depois. Claro que o que nós fizemos depois também terá valor, mas o valor daquele dia, daquele momento,
nós não conseguiremos recuperar mais. Porque aquele dia, aquele momento são únicos na nossa e na vida dos nossos irmãos. No compromisso certo. Será que esse compromisso que eu estou assumindo, né, há uns dias atrás mesmo, um amigo querido, né, ele faz palestras, né, ele faz oratório, ele fala assim, Davi, eu não sei se esse é o meu compromisso, de ficar fazendo palestra, né, de falar. Eu disse, mas você, você tem desenvoltura para falar, não tem? Ah, eu tenho. Você gosta de falar do Evangelho? Ah, eu gosto sim. Eu tenho facilidade, eu me sinto inspirado, me sinto envolvido. Eu disse, então, o que é que está errado? Ele abaixou a cabeça, ficou pensativo. Realmente. A gente está sempre querendo fugir do compromisso. Seja do compromisso na família, né, abandonando, para viver uma liberdade que não é liberdade, é a prisão, porque só existe vida dentro da nossa vida, não tem vida fora da nossa vida. Ou a gente vive a nossa vida, ou não tem vida fora da nossa vida. Nós teremos que depois retomar caminhos, compromissos que nós abandonamos, né? E assim por diante, em todos os compromissos que nós temos na vida, que nos chega e que a vida vai afunilando e nos levando para fazer aquilo que nós temos que fazer. Porque nós mesmos pedimos, né? No mundo espiritual, quando fizemos a programação, nós pedimos a vida da maneira como ela está, com os compromissos que nós temos. Né? Tem uma outra pessoa que eu conheci que falou assim, eu não sei porque que eu fui me casar, eu tenho filhos, eu me sinto prisioneiro, me sinto tolhido, eu acho que eu tinha tanta coisa para fazer. Eu me disse, mas tanta coisa para fazer onde? Você fala andar pelo mundo, viajar pelo mundo, porque, na verdade, tudo que nós estivermos fazendo, quando feito com amor e no lugar que nós estamos, está certo, né? E nós podemos fazer também juntos com os outros, né? Sozinho, como? Onde? Nós somos seres gregários, viemos à Terra para viver em compromissos entre irmãos, entre amores, entre pessoas, e também no campo da caridade e outros compromissos, no campo do trabalho e assim por diante, né? Então, há reflexões que nós precisamos fazer, né? Às vezes a vida está nos convidando para prestar atenção se o nosso tempo, às vezes é o contrário, às vezes o tempo, né, daquele compromisso já venceu e a vida está pedindo que a gente se prepare, porque ela vai mudar o nosso compromisso. E a gente agarra naquela coisa, né, achando que ali é tudo e não vai conseguir fazer mais nada em lugar nenhum. Temos que confiar em Deus e entender que pode haver a necessidade de uma transição de um lugar para outro, porque ali venceu, acabou. Os compromissos que existiam naquele campo ali não existem mais. Pessoas desencarnam, lugares fecham, coisas deixam de ser o que eram, né, mudam, e nós precisamos acompanhar a indicação que a vida nos faz e ter a humildade de aceitar aquilo que a vida nos mostra. Não ficarmos perdidos, muitas vezes, entre aquilo que nós gostaríamos de ter e aquilo que a vida naquele momento está nos oferecendo. Porque tudo é um compromisso, e esse compromisso pode ser temporário, fazendo uma transição para alguma coisa diferente. No trabalho, certo. Então, se a gente está trabalhando, ali é a nossa hora de doar, né? Jesus falou, meu pai trabalha até hoje, e eu também. Então, a natureza trabalha. No Livro dos Espíritos tem um capítulo que fala sobre a lei do trabalho, né? O trabalho, toda ocupação útil é um trabalho, seja o que for que nós estejamos fazendo. E o trabalho, ele é nobre, e temos que valorizá-lo para que ele não nos falte um dia, quando a gente, então, quiser fazer e não ter o merecimento, né? E temos que ficar perambulando por aí à busca de algo que talvez naquele momento não virá, e virá em outro momento, né? Então, o trabalho, ele é um compromisso nosso também para com a vida, que nós devemos dedicar e fazer o melhor, né? Na experiência certa. Então, aquela experiência que nós estamos vivendo é a melhor, né? Eu me lembro de uma pessoa que falou que viveu numa viagem, viveu uma experiência assim, contra a vontade, claro, teve uma dificuldade e ela teve que ficar um tempo num lugar, porque não conseguia sair de lá, devido a problemas com a viagem e tal, e ela começou a ficar transtornada, e ficou angustiada, e por quê, não, tal, de repente, ela fez uma prece, e na cabecinha dela, assim, no sentimento dela, veio assim, você precisa dessa experiência.
Esqueça as outras coisas agora e viva essa experiência. Aí o que ela fez? Olhou em torno de si, viu a família, viu as coisas, ajeitou-se da melhor maneira possível e passou pela experiência de maneira calma e tranquila. Então, se a vida está nos convidando a viver uma experiência, se, se a gente não pode mudar aquilo, ou seja, se a gente já fez tudo o que a gente podia e não é possível mudar aquela situação naquele momento, aceitemos, nos tenhamos resignação para que aquela experiência deixe, então, a sua, a sua, a sua lição. Toda experiência na nossa vida tem uma lição. Quantas coisas a gente vive, né? Quanta experiência a gente passa por aí, em várias situações da vida, todas elas têm uma lição para nós. Seja em que âmbito for, né? A gente precisa aprender alguma coisa, né? Desse jeito, com aquilo que nós estamos oferecendo. Na posição certa, ou seja, ninguém está equivocadamente colocado onde não devia estar. Se a pessoa usurpou aquela posição por orgulho, por ambição, por vaidade, ela não foi a lugar nenhum. Na verdade, ela vai exercer temporariamente e a vida vai dar um jeito de agora, depois, amanhã ou num outro momento do existir, vai colocar o espírito no seu devido lugar. Então, viver as posições que a vida nos oferece, trabalhando, lutando com dignidade para ocupar posições diferentes. Sempre lembrando isso. Nós podemos almejar e desejar uma posição diferente em qualquer âmbito que seja, um cargo, um título, alguma coisa, né, um lugar, mas nunca desdenhando aquela posição que nós estamos, porque se nós estamos nela, tem uma razão de ser da gente estar onde está, né, naquela posição, ocupando aquela posição. Então, a gente precisa valorizar, pode lutar por algo melhor? Pode, mas não pode deixar de cumprir o dever naquela posição em que nos encontramos, na circunstância certa, né? E com a pessoa certa e os recursos certos. Então, olha que interessante. Circunstância, pessoa e recursos. Pode ser que eu quisesse ou queira outros recursos ou mais recursos, mas no momento que a vida me oferece, é aquilo. Eu vou trabalhar, vou me esforçar, vou fazer o melhor, não vou me sentir humilhado por ocupar essa ou aquela posição para sobreviver, para ter aquilo que eu preciso, para cumprir com meus deveres na Terra, para que a vida me posicione depois, onde for de direito o meu lugar, com o meu esforço, com a minha luta, com o meu trabalho, com os meus estudos, porém, no momento certo, para que eu não derrube portas, mas abra portas. Temos que ter cuidado com isso. A ambição derruba portas, passa por cima das pessoas, e é tudo agora ou no máximo para amanhã. O idealismo, ou o ideal, ele vai abrindo uma porta de cada vez e vai avançando, vai avançando. Todas essas portas que o idealismo abriu, elas são portas verdadeiramente abertas. Aquelas que foram derrubadas pela ambição, ou pela desonestidade, ou pela corrupção, ou seja, por qualquer imperfeição que seja, aquela posição não é real. E a pessoa terá que voltar lá atrás, no lugar de onde saiu, para começar tudo de novo. Nenhum degrau pode ser pulado na subida da escada. Da evolução não pode. Da evolução moral não tem jeito. É um degrau de cada vez. Da evolução material também, respeitando cada um desses degraus nessa subida que nós temos que fazer. No que respeita à sabedoria divina, tudo está certo, para que venhamos a realizar o melhor, amando e perdoando, aprendendo e servindo. Então, o que nos cabe fazer? Principalmente na construção do reino de Deus, no lugar que nós estamos trabalhando. Há pessoas que num lugar, numa instituição, ela, em vez de contribuir, ela tumultua, cria dificuldades, almeja lugares que não está preparado, quer coordenar e fazer coisas que não tem, não é da vocação da pessoa naquele momento, não é, e outra, usurpando, tentando tomar, derrubar outros, né? No campo religioso que ele fala aqui na construção do reino de Deus, principalmente nas religiões, né? Então, a gente tem que lembrar que nós temos que fazer o nosso melhor, amando, perdoando, aprendendo e servindo, coisa que nós não estamos acostumados a fazer. Ah, mas eu trabalho muito naquela instituição. Trabalho, mas não serve. Trabalhar é uma coisa, servir é outra. Jesus pediu que a gente fosse servo, não apenas trabalhador. O trabalhador é aquele que executa o serviço.
Aquele que serve é aquele que usa o trabalho para tornar produtivo, para tornar amoroso, para tornar maior aquele objetivo que está sendo executado. Então, o servo não cria problema. Segundo Jesus, o servo faz a vontade do seu senhor. Porque se fosse da vontade do senhor que aquele servo estivesse como senhor, ele estaria. Se ele está como servo, ele precisa aprender a ser servo primeiro. Ninguém pode ser senhor se não aprender a ser servo. Está lá no Evangelho. E a gente fica com raiva das pessoas, com prevenção contra um, com dificuldade contra o outro, e esquecemos que é preciso aprender a servir. Quem serve não questiona, faz aquilo que deve fazer com amor, cumpre regras, respeita as posições, e mais que isso, harmoniza tudo onde está, e não cria dificuldades e problemas. A ação, porém, é nossa. A lei divina nos dá tudo, mas quem tem que agir somos nós. Desse modo, sentir errado, pensar errado, decidir errado ou fazer errado constituem problemas que correm por nossa conta. Então, meditemos, olhemos o Evangelho, vamos verificar. Tem um aferidor que é maravilhoso para a gente entender. Olhar o Evangelho. E ao observar o Evangelho, aplicá-lo naquilo que nós estamos fazendo. Jesus faria da forma como nós estamos fazendo? Porque fazer o serviço qualquer um pode fazer. Executar uma tarefa, muitas pessoas podem. Mas fazer como Jesus faria, são poucos que podem fazer isso. Né? Eu ouvi de uma pessoa já com a sua cabecinha branca, né? É preciso muitas vezes engolir o orgulho, aceitar por respeito as direções que nos estão sendo mostradas, para que a gente realmente contribua com aquilo que a gente precisa contribuir. E muitas vezes a gente até faz o serviço, mas não é servo. Nós estamos ali apenas como um operário que executa uma função no seu trabalho mecanicamente, mas ele não visa o bem-estar do seu patrão, ele não pensa no bem-estar, no progresso daquela empresa, tudo, ele só quer ganhar o seu dinheiro. Então, se tiver que fazer 1 milímetro além daquilo que ele tem que fazer, ele não faz, muitas vezes faz mal feito aquilo que faz. Se revolta contra o patrão, contra os chefes, contra aqueles que coordenam o seu trabalho. Então, isso não é ser servo. E em qualquer posição em que nos encontramos, precisamos aprender a servir, né? Porque, segundo a Sheila, né, tá tudo certo, né? Então vamos agora mergulhar no clima amoroso e doce que nos oferecem os amigos espirituais, sentindo o perfume de Jesus, que perpassa a nossa natureza, que nos traz alegria, que nos traz esperança. Pensemos na sua bondade, que sustenta todos os dias da nossa vida sem que nós percebamos. Pensemos o quanto ele nos oferece alegria e esperança. E sintamos isso, alegres, esperançosos, mesmo em meio às dificuldades e os enfrentamentos. E assim, respirando esse perfume que emana dele, sentindo o frescor que diminui as ardências da nossa alma, sentindo a esperança tomando conta da nossa mente, acabando com as nossas ansiedades e preocupações, sentindo a alegria de viver que Ele nos oferece, gostaríamos de dizer: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus amigos, meus irmãos.